Good morning, good afternoon, everyone. Welcome everyone to this session with Mateus Wessing, who will talk to us about autonomous health framework, machine learning applied to save DBA's time. Mateus, welcome and go ahead. I don't listen to you. Ok, obrigado. Obrigado, Adriano. Thank you. Mas eu acho que eu vou falar em português, pelo que eu tô vendo aqui da audiência, só temos português hablantes. Então vamos seguir em português, certo? Sem mais delongas, pessoal, obrigado pela presença de todos. Fico muito lisonjeado pelo convite da organização para estar aqui conversando um pouco com vocês sobre tecnologia Oracle e sobre um assunto que me fascina bastante, embora tenho a dizer a vocês que temos muito a aprender, eu tenho muito a aprender, mas é um assunto que me fascina, é por isso que eu tentei pegar uma amostra disso e trazer para a gente conversar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Autonomous Health Framework, mas especificamente sobre Machine Learning dentro do Autonomous Health Framework. E eu vou trazer algumas coisinhas que eu espero que agreguem no dia de vocês, que vocês possam usar no dia a dia a partir de amanhã, certo? O meu nome é Mateus. Vamos lá. Aqui, ok. Sobre o Mateus, tá? O mais importante é como encontrar o Mateus nas redes sociais. Meu handler no Twitter tá aqui, o QR Code do LinkedIn também. São as minhas redes sociais. Estou sempre disposto a falar sobre tecnologia Oracle, sobre gestão de dados. Então, se quiserem alguém para conversar sobre isso, entre em contato comigo, tá? Eu faço parte... Uma prova disso, no caso, é meu blog, é o Grepiora, tá? Eu comecei ele com alguns amigos alguns anos atrás. Hoje já somos 12 autores. Eu sou editor do blog e tenho bastante postagem lá, tá? São mais de 500 posts. Então, se você começar a ler hoje um post por dia, vai demorar mais de 2 anos, 3 anos até você passar por todos os posts, porque até lá a gente já vai ter publicado alguma outra coisa, tá? Faço parte do conselho do GUOB, do Grupo de Usuários Oracle do Brasil, e também sou vice-coordenador do GURS, que é o Grupo de Usuários Oracle aqui do Rio Grande do Sul. Vou falar na sequência, eu sou gaúcho, moro no sul do Brasil, tá? E também sou Oracle Ace Director, tá? Sobre o ACE Program, temos vários ACE Directors, ACEs e ACE Associates falando nesse evento da LAOC aqui. Caso vocês não saibam do que se trata, é um evento de reconhecimento da comunidade, não é uma certificação, tá? E se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é muito semelhante ao MVP da Microsoft, e cada tecnologia tem o seu programa da comunidade. O da Oracle é bem legal, a gente passa a partir de certo ponto a receber alguns benefícios aí bacanas, então é recompensador pelo que se agrega para a comunidade, a gente acaba recebendo muito mais do que a gente se doa, tá? Então, se alguém tiver interesse em participar, entre em contato comigo, certo? Deixa eu vou aqui, ok. Falei para vocês que sou do sul do Brasil, eu costumo trazer esse slide quando eu falo fora do Brasil, para falar um pouquinho do tamanho do nosso país, né, que é continental. Mas especificamente para quem está aqui, eu moro aqui no noroeste do estado, tá bem pertinho com a fronteira, da fronteira com a Argentina, numa cidade chamada 13 de Maio, é minha cidade natal. Morei 13 anos em Porto Alegre e há mais ou menos uns 2 meses voltei para minha cidade natal. Tem algumas fotos aqui, a título de curiosidade, é minha casa aqui com a minha família, tá? Então, sintam-se bem amigos próximos já. Trabalho na Pita, minha principal ocupação no dia a dia, tá? Então, esse é um slide obrigatório. Trabalhamos com dados de modo geral, mas o nosso carro-chefe é Oracle. Eu sou Lead Database Consultant na Oracle, sou líder técnico de um dos times Oracle que a gente tem. Mas a gente administra de tudo, tá? Então, se vocês têm qualquer necessidade no que tange a gestão, administração de dados, melhores práticas, algum projeto de migração, coisas nesse sentido, estamos à disposição, tá? Entre em contato comigo, eu vou ficar mais do que feliz em aproximar as partes, certo? Ok, finalmente, chega de balela, tá? Vamos ao que nos interessa hoje. A minha ideia para hoje, tá? É a gente falar um pouquinho mais
sobre o que é o Autonomous Health Framework, meio que para nivelar o conhecimento, tá? Um pouquinho sobre Machine Learning, aonde está o Machine Learning no Autonomous Health Framework, e logo na sequência nós vamos fazer uma coisa que eu gosto dessa abordagem. Eu escolhi 5 coisas que eu acho que são diferentes e são muito legais dentro ou não do Autonomous Health Framework, que a gente vai ver sobre isso, tá? Eu acho importante a gente conversar sobre coisas que... Eu não vou falar para você sobre o Access Check ou sobre o Aura Check, que é o que todo mundo fala, tá? A gente vai ver outras coisas do Autonomous Health Framework que eu acho especialmente legais e divertidas e algumas outras ferramentas, tá? E por último, meio que mesclado no meio de tudo isso, um cheat sheet, né? Uma tabela de trapaças aí numa tradução boba, para que vocês mostrem para os seus chefes amanhã no seu trabalho e ganhem um aumento, tá? Então, esse é mais ou menos o nosso escopo para hoje. Começando, então, sobre o Autonomous Health Framework. É difícil fazer uma contagem aqui, mas eu vejo que para as pessoas que eu conheço, temos DBAs aqui na sala, certo? Eu tenho certeza que DBAs conhecem pelo menos algumas dessas ferramentas, né? Que estão há algum tempo já disponível no portfólio Oracle. Para quem é DBA, o Rank Manager, ou o ExaCheck, ou o Memory Guard, ou o Cluster Health Monitor, o CVU, o TFA e por aí o TFA, né? E por aí vai, são ferramentas conhecidas, né? Conhecidas em que contexto? Normalmente temos um problema, né? Qual o problema, qual ferramenta me auxilia a endereçar esse problema? Aí eu parto para olhar algumas dessas ferramentas ou a ferramenta que mais se adequa ao meu problema, certo? Então, elas eram, até determinado ponto, um portfólio de ferramentas randômicas para situações específicas, certo? O que a Oracle fez, e a Oracle costuma fazer esse tipo de coisa, ela juntou tudo numa coleção, num framework, certo? Tradução de framework é coleção, ora arcabouço, né? De ferramentas e chamou isso com um nome diferente, né? Que é o Autonomous Health Framework. A primeira diferença positiva é que não se cobra mais por isso. Normalmente a Oracle, quando junta ferramentas, cobra mais, né? Esse caso não aconteceu, tá? Então a gente tem o Autonomous Health Framework para nos ajudar no dia a dia, como uma ferramenta, né? Uma coleção de ferramentas do DBA. Algumas outras coisas mudaram também, e é justamente aí, né, a partir da premissa da mudança, que o Machine Learning se encaixou muito bem, tá? Qual premissa de mudança? Primeira coisa, estar funcionando 24/7, tá? Então, essas ferramentas, elas estão sempre rodando a partir do momento que você tem o AHF, o Autonomous Health Framework, instalado e ativo no seu servidor, e elas funcionam de maneira integrada. Então, a gente vê frequentemente, por exemplo, o Cluster Health Monitor conversando com o Memory Guard, por exemplo, que são ferramentas diferentes, mas trocam informações, certo? Então, estão 24/7, estão integradas, e elas têm esse conjunto, né? O AHF, ele tem basicamente 2 objetivos, e a gente vai falar bastante sobre eles hoje, tá? Real-time prevention, então prevenção de problemas em tempo real, certo? Vai acontecer um problema, como eu previno, né? Eu mitigo a chance dele acontecer. E a recuperação rápida. Não deu tempo, né? Aconteceu o problema. Qual o jeito mais rápido para eu endereçar a solução ou para eu trabalhar em cima do que aconteceu e resolver o problema da maneira mais rápida possível, né? E como a gente consegue fazer ter esse aprendizado? A gente poderia fazer isso com uma série de automações, né? Mas automatizações, digamos assim, mas a gente está falando de automação, é algo a mais, tá? E o que é esse algo a mais? É o aprendizado de máquina. Em que contexto? No contexto de que as ferramentas vão mais e mais se integrando, mais e mais se conhecendo, e uma vez que está rodando no seu ambiente, mais e mais adequadas para o seu ambiente, tá? Então, não é um conjunto de ifs estanques que estão rodando ali para todos os ambientes, e a gente vai ver como a gente monta templates ou modelos baseados no seu workload, inclusive, tá? Opa! Antes disso, falar um pouquinho mais sobre Machine Learning dentro do AHF, tá? E o porquê disso, tá? Primeiro, o porquê do AHF, né, do Autonomous Health Framework, os logs que a gente tem e porquê dessas outras ferramentas coletando logs, né? Se a gente já tem um alert log do banco, já tem trace de todas as sessões, né? Por mais que não seja um trace detalhado, como a gente
costuma disparar para algum problema, a gente tem traces elementares sobre todas as sessões no banco, a gente tem var log messages, a gente tem bastante informação do servidor também, mas isso não é o suficiente para que a gente possa diagnosticar problemas, que, como falei para vocês, é os dois pilares principais do AHF falam sobre isso, né? Sobre diagnóstico antecipado de problema e resolução de problemas que aconteceram. Então, a gente precisa ter um diagnóstico assertivo. E para que a gente tenha uma análise de causa raiz assertiva e definitiva, é necessário que a gente tenha o máximo de dados correlacionados possível, certo? E este máximo de dados correlacionados possível, que é extraído via AHF, é extraído de várias fontes, são várias ferramentas, são vários reportes, são vários traces, e seria humanamente impossível de fazer isso, de mastigar todos esses dados e encontrar os pontos que são importantes. É claro que todos nós que somos DBAs já fizemos uma análise de causa raiz de um problema, né? Mas normalmente a gente pega ali os 5 minutos que deu um node eviction e gasta 2-3 dias investigando logs e correlacionando os fatos. Então, seria impossível fazer isso de maneira preditiva. E o machine learning nos provê mecanismos para que a gente possa prever o que vai acontecer, certo? Parece mágica, parece rocket science, mas não é, tá? A gente trabalha com modelos de inteligência artificial e de machine learning para isso, tá? Machine learning é uma área específica dentro de inteligência artificial, certo? Então, nivelando, né, passando a régua aqui no conceito do que é o AHF e o porquê que ele existe, tá? Ele existe para automatizar muitas das coisas do DBA e para justamente inserir uma inteligência e começar a aprender dentro do nosso ambiente como as coisas funcionam e tentar adivinhar problemas, certo? E Machine Learning, né? Falei um pouquinho que é uma sub-área da inteligência artificial, basicamente juntando matemática e estatística ali, né? Dentro do contexto da computação, certo? A Oracle tem... eu achei esse gráfico no material da Oracle, tá? Falando sobre nível de maturidade em relação a valor analítico das coisas e automação de maneira geral, certo? Então, o objetivo é chegarmos lá em um momento onde nossas aplicações sejam 100% geridas por machine learning, certo? O banco de dados se autogerencia. É claro que a gente não vai acabar com o trabalho do DBA, isso já foi muito falado, tá? A gente sempre vai ter talvez a nossa função mude um pouco, né? Está mudando, está sempre mudando, mas, né, o objetivo é chegarmos aqui. Segundo a Oracle, estamos aqui, tá? Machine Learning, modelos preditivos de análise de reação, certo? Eu acredito, e eu vou explicar para vocês o porquê, que a gente está na transição entre esses dois momentos aqui, entre o diagnóstico e análise e report e o modelo de Machine Learning. Por quê? Estamos engatinhando, tá? Talvez estejamos entrando nessa caixinha, mas temos muito poucos modelos prontos e validados. Temos muito que aprender ainda, até que a gente tenha sistemas preditivos mais completos que nos habilitem a ascender para o próximo nível, tá? Então, isso tudo era só para contextualizar. Mas legal, Matheus. Chega de blá, blá, blá. Machine Learning, né? Algoritmos, modelos, né? Quais modelos, aonde eles funcionam, tá? Onde é que eles estão aplicados? Na realidade, como você sabe, né, o Oracle é um produto proprietário, a gente não tem visão do código, muito embora eu gostaria muito de ver o código ali rodando, né, o código do Oracle Database, ou das ferramentas, né, no caso do AHF é uma ferramenta fora do Oracle Database, mas a gente não tem acesso ao código, porém a gente tem algumas informações. A partir do próximo slide, a gente vai ver as ferramentas que implementam cada um desses pilares aqui, né, a prevenção e a recuperação. E o que a gente sabe é que recuperação, especialmente no que tange a diagnóstico, certo? A gente sabe, a partir da documentação da Oracle, quais são os modelos de machine learning que estão aplicados em cada uma das fases dessas ferramentas, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as ferramentas, indo um pouquinho mais para o lado técnico, tá? A gente está num lado bem high level, por enquanto. Mas vocês podem perceber, eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso, tá? Vou chegar até aqui com os algoritmos, né, com os modelos, mas vocês podem ver que tem vários termos que talvez vocês tenham visto em faculdade ou alguma coisa assim, né, redes bayesianas, sequência probabilística,
modelos de Markov, filtros de probabilidade condicional, rede de crenças bayesianas. Então, tem muitas coisas aqui que, com certeza, vocês... Aqui, né, navegação entre nodos, né, arestas. Então, temos sistemas de nodos e arestas aqui, tá? Então, com certeza, vocês já viram, se estudaram computação, né, em algum momento da sua vida, já viram algum desses termos, tá? Clustering aqui também tem a ver com sistema de nodos e arestas, o nó K mais próximo, enfim. Tudo isso está implementado dentro das ferramentas que estão dentro do Ahrefs, tá? A gente não sabe exatamente como o código está rodando, mas o que a gente pode concluir a partir deste fato, tá? A partir do fato que temos esses modelos. O código está evoluindo sozinho, né? Estamos tendo novos fatos, estamos tendo, né, dentro do sistema de crenças de redes bayesianas, por exemplo, estamos tendo novas crenças e novas correlações, e eu vou mostrar para vocês algumas das correlações que são feitas e já são fornecidas para você no Enterprise Manager, tá? Legal. Então, né, indo agora para um modelo mais visual disso tudo, tá? E efetivamente agora entrando num viés um pouquinho mais técnico DBA, tá? Sobre Real-Time Prevention, o que temos de fontes de dados, de inputs, certo? Uma Oracle Support, ali documentado bugs e SRs, melhores práticas, né? Melhores práticas codificadas pela Oracle. A gente tem várias ferramentas que checam por melhores práticas, OraCheck, ExaCheck e OdaCheck, são exemplos. Métricas, por exemplo, do Enterprise Manager, tá? Mas tem outras ferramentas que se setam métricas, tá? Logs e diagnósticos e por aí vai, tá? E as duas principais ferramentas que a gente tem trabalhando nesse aspecto de prevenção em tempo real é o Cluster Health Advisor, que trabalha, obviamente, em cima das informações que são fornecidas pelo Cluster Health Monitor, que é uma outra ferramenta que trabalha meio em duplinha, e o Hang Manager, certo? São duas das ferramentas 5 que a gente vai falar sobre daqui a pouquinho no próximo slide. Fique aí, certo? E vamos falar também um pouquinho sobre recuperação rápida, tá? E recuperação no sentido de diagnóstico do que aconteceu e de ações para contornar o problema, certo? A principal ferramenta que a gente tem aqui é o TFA. Vamos falar também sobre o TFA, tá? Não é só o TFA, porque ele, na verdade, ele é também um compêndio, tá? É um conjunto dentro do conjunto de ferramentas. Mas nós vamos chegar lá e ele é a terceira das 5 ferramentas, 2 são surpresinhas mais para o final, tá? Em cima disso, teoricamente, né, falando de prevenção, se traça ações preventivas, algumas delas já modeladas, então feitas de modo automático, e algumas delas disparando notificações para os DBAs, seja a Oracle, caso você tenha um serviço na cloud, seja você DBA in-house, caso você tenha o Ahrefs configurado no seu ambiente. Aliás, uma informação interessante, a Oracle incorporou o Ahrefs dentro do Platinum Services, para quem tem o Exadata aí com Platinum Services, há mais ou menos uns 2 meses atrás, tá? E as experiências que eu tive ainda, eles estão batendo um pouquinho de cabeça na configuração, tá? Mas eu tenho configurado o Ahrefs manualmente em alguns clientes meus, com notificação para mim, então eu sou ali o administrador e tem funcionado muito, muito bem, tá? E no caso do fechado parênteses, falando um pouquinho do TFA, a gente está falando de ações corretivas, né? Então, o que fazer depois que o problema já aconteceu? Tudo isso consolidado no Enterprise Manager e tudo isso também utilizando informações que estão lá naquele MGMTDB, que você já deve ter visto em alguma instalação nova de cluster, ou também conhecido como GIMR, Grid Infrastructure Management Repository, certo? Ali são as informações todas que, ou muitas delas, que são usadas para essas inferências, tá? Inferências, né? Já falando um pouquinho mais um termo ligado ao machine learning, tá? Legal, vamos começar a falar um pouco sobre as ferramentas, então, sobre essas 5 que vamos falar hoje, tá? Primeiro, Cluster Health Advisor, tá? Eu acredito, ele não é o primeiro à toa, tá? É uma das principais ferramentas que são utilizadas. E lembrem-se, dessas 5 não tem ExaCheck, não tem OraCheck. Então não precisa pular fora, tá? Da sessão, que não vai ser a mesma coisa que vocês já viram. Mas voltando aqui para o Cluster Health Advisor,
Novamente, né, ele trabalha em cima do DIMR. Não deleta esse banco, a gente teve essa experiência. Estou vendo alguns colegas meus aqui conectados, a gente teve essa experiência em um cliente de remoção do banco de dados lá. Então, obviamente, dá para ser recriado, mas esse banco de dados ele tem uma funcionalidade. A Oracle não colocou um banco lá à toa, tá? Então, mantenha esse banco. O princípio do Cluster Health Advisor é que ele funciona, obviamente, em real time, então você vê coisas que estão acontecendo, ele está mastigando os logs, alert logs e tudo mais do seu ambiente para você, tá? Além de mastigar logs, ele está acompanhando estatísticas de 127 processos até a última informação que foi liberada, processos do cluster, tá, né? O Cluster Health Advisor, então o CRS, o CSS e por aí vai, tá? Existem mais de 30 problemas de banco de dados modelados, tá? E vamos lá, somos DBAs, eu acredito que 30 problemas é muito, muito pouco, tá? E é por isso que eu digo que a gente está engatinhando, que a gente está entrando na caixinha. Se me dissessem, tem 1000 problemas de banco de dados modelados, legal, já sei provavelmente todo o meu trabalho já está codificado. Mas 30 problemas, você sabe melhor do que eu que é um universo bem limitado de problemas, certo? Porém, temos mais de 150 indicadores ou métricas preditivas, né, como a Oracle chama, tanto do sistema operacional, né, quanto do banco de dados. São eles estatísticas interconnect de global cache, né, de cluster, do ponto de vista de host, CPU, memória, estresse de PGA, já entrando nos problemas, né, que a gente pode encontrar ali, estresse de performance de I/O, por exemplo, problemas de reconfiguração ou recovery de bloco, por exemplo, tá? Variações anormais de workload ou de sessões. Tive um pico muito alto no meu banco, que é fora da curva, tá? E o que é fora da curva? Vamos falar agora, tá? Na sequência, ou um pico muito fora da curva de sessões. O que é o fora da curva? O Cluster Health Advisor funciona melhor se a gente definir para ele um modelo, tá? Uma linha basal de como o nosso ambiente funciona. Eu mostro para vocês o comando de como fazer isso, tá? E como dizer para o Cluster Health Advisor, olha, esse aqui é um comportamento médio do meu ambiente. Utilize isto como base para tunar os seus indicadores aí, tá? Então, isso é muito legal, porque isso funciona para cada ambiente de uma maneira muito diferente e peculiar, tá? Legal. Então, ele serve basicamente para diagnosticar antecipadamente ou quanto antes problemas, né? Mais provavelmente análise de causa raiz e o último item no slide, gerar alertas relevantes para nós. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de quão relevante ou quão mais rápido pode ser para a gente entender um alerta que está sendo gerado pelo Cluster Health Advisor, certo? Legal. Como ele funciona, esse desenho ele já estava no slide anterior, ou não, talvez. Eu esqueci de falar para vocês, essa é a primeira vez que eu estou fazendo essa apresentação, então eu não faço a mínima ideia se o tempo vai dar certo, eu espero que sim, tá? Mas vamos ver como as coisas vão andando, tá? Espero que dê tudo certo. Qual que é a ideia geral, tá? A ideia geral é que a gente... Vamos começar daqui, certo? Temos um modelo que foi desenhado e foi colocado dentro desse aqui, é um diagrama da Oracle, então obviamente é um Exadata aqui, certo? Mas não necessariamente funcione só para Exadatas, tá? Temos aqui nosso modelo funcionando, né? Prevendo, tentando identificar problemas, integrado com Enterprise Manager, integrado com MVM TDB, gerando feedback, gerando logs, gerando informações que estão sendo tratadas pelo filtro do Machine Learning. Que filtro? Identificação de padrões, inferência numérica em cima de algumas estatísticas, né, de recorrência, de tempo que se mantém, muitas coisas, tá? E é justamente aqui nesse filtro que estão todos aqueles algoritmos que a gente comentou antes, tá? Algoritmos de machine learning, certo? Com base nisso são criadas, né, são identificados problemas, filtros, fatos, coisas a serem ignoradas, coisas a serem consideradas, certo? Falsos positivos e verdadeiros negativos, talvez. E tudo isso deveria estar sendo analisado, não necessariamente todos os fatos, mas por amostragem, por alguém responsável por pela configuração, né, do EADF, seja nós como DBA in-house, seja a Oracle, no caso ou de um ASR, ou de um serviço na cloud, ou XACC, ou alguma coisa assim, certo?
Isto gera novos modelos, né? E aqui BN, Bayesian Networks, né? Novos modelos de redes bayesianas que retroalimentam o sistema e é um ciclo, né? Como vocês podem ver. Então, essa é a ideia geral, certo? Legal, Matheus. Na prática, como isso funciona? Já falei que vou mostrar para vocês os comandos, tá? Mas assumam que vocês tenham gerado um modelo basal de como se comporta o ambiente de vocês, certo? Quando vocês geram esse modelo, quando vocês dizem para o Cluster Health Advisor, olha, esse aqui é o momento que para mim é o momento de utilização do meu sistema, mas não de overload, e também não é o momento que ele está parado, tá? Esse aqui é um bom momento para você utilizar como linha base. O Cluster Health fica constantemente monitorando e comparando valores aqui, certo? Qual que é a premissa? Esses aqui são os meus valores base, certo? Esse aqui é a minha normalidade, meu modelo normal. Em cima disso, a gente tem valores observados, né? Isso roda a cada minuto. Então, o Cluster Health Advisor está a cada minuto rodando, certo? Opa, eu tenho aqui uma diferença observado menos esperado, né? Digamos assim. O primeiro item, IOPS, eu tenho muito mais IOPS do que eu esperava. Talvez eu tenha uma carga da IO meio alta, certo? E por aí vai. Então, é mais ou menos assim que o Cluster Health Advisor começa a identificar diferenças de comportamento. E daí, vamos lá. Mudou 1%, 1% não é mudança. Mudou-se 20% em algum indicador, seja para mais, seja para menos, talvez já seja um ponto de atenção. E como essas informações são tratadas na sequência? Vejam essa tabelinha de exemplo aqui, certo? Estou aqui analisando meu sistema, tá? Teve aqui uma falha, uma detecção de algum fato que aconteceu, e o Cluster Health Advisor falou para mim, olha, CPU tá a mesma coisa, a SMIOps tá a mesma coisa, mas veja só, o percentual de utilização de rede tá alto, o número de pacotes perdidos de rede tá alto, o requests de Global Cache tão alto, tá? Aqui Current Block, tá? Beleza, mesma coisa. Aqui two blocks, two-way, então obviamente é um cluster, certo? Aqui block busy, então concorrência ali, tô tendo alguma latência para a comunicação dos meus blocos, certo? Tudo isso na interface privada, né? Global Cache, tá? Então, em cima destas informações, o que o Cluster Health Advisor faz? Beleza, olha só, eu tenho pontos de atenção 1, 2, 3 e 4. 1, aqui os dois, o 1, no caso, utilização de rede, perda de pacotes, requests incompletos do Global Cache e mensagens de latência no Global Cache. Juntando esses fatores, a combinação desses fatores me leva a crer, né, a partir de uma inferência, de um mecanismo de inferência, que eu tenho, que a minha causa raiz seja um problema de utilização de banda de rede, certo? Parece lógico para nós? Óbvio que parece lógico para nós, mas vejam o valor de ter algo detectando isso sozinho e correlacionando diferentes fatores. Vamos supor que eu tivesse outro fator aqui, se eu tivesse, quem sabe, um log file sync, poderia ser um outro indicador, talvez um indicador de overload de sistema, né, de commit, está commitando muita coisa, sei lá, tá? Então, talvez acrescentar ou remover um desses itens já nos levaria a alguma outra conclusão. Neste caso, tenho apenas a causa raiz, as ações preventivas têm que ser tomadas por mim, mas eventualmente, dependendo do problema que eu encontro aqui, o banco de dados pode tomar ações corretivas automaticamente, temos ferramentas que fazem isso, e vamos falar na sequência, certo? Então, vejam o valor de termos isso rodando no nosso ambiente, certo? E o último item do slide de antes, vejam esse alarme aqui do Enterprise Manager. Duração de PSM negativa, valor 758 para classe de performance Sales PC, cruzou o threshold. O que isso nos diz? Muito pouco, certo? Agora vejam esse alarme do Cluster Health Advisor. O Cluster Health Advisor detectou uma degradação de serviço devido a uma taxa de latência da I/O maior do que o esperado. Muito mais interessante, certo? É a mesma mensagem, tá? Vocês em algum momento, a partir da mensagem anterior, chegariam nessa mensagem, tá? Então, não só a gente faz inferências, como a gente consegue, o advisor nos
Advisory, né, nos dá recomendações sobre aonde deve estar, onde pode estar a causa raiz, certo? E eu tenho até aqui algumas informações de momentos onde eu cruzei o threshold, né? Então eu consigo identificar, talvez, dentro do meu workload, o que possa ter causado isso, certo? Isso de novo, esse é um alarme gerado em cima de correlação de eventos, e não a partir de uma métrica só, como é este erro aqui, certo? Em cima de uma métrica só de QoS, certo? Quality of Service. Legal. Coloquei mais umas imagens aqui só para falar para vocês que Cluster Health Advisor não é só para isso, tá? Não é só para o Autonomous Health Framework. A gente tem muita coisa legal lá. Eu não utilizava, confesso para vocês, até pouco tempo, mas tenho utilizado mais quando eu tenho Enterprise Manager à disposição, porque tem muitos gráficos legais com uma visão de cluster e de comunicação entre os nós do cluster. Então, você que tem um chefe que gosta de ver gráficos nos e-mails, eu imagino que isso se encaixe para todo mundo, com certeza é uma ferramenta legal para vocês se interarem um pouquinho mais e conhecerem um pouquinho mais, certo? Legal. Você pode selecionar período também, enfim, coisas clássicas do Enterprise Manager, tá? Cheat sheet. Então, vamos lá. A calibragem, então, essa linha basal que eu falei para vocês do Cluster Health Advisor. A gente, sempre para conversar com o Cluster Health Advisor, a gente vai usar a tool CHA-CTL, tá? Então, aqui estou fazendo query. Beleza, perfeito. Estou fazendo uma consulta aqui de um período para eu definir esse período como minha calibragem, certo? Então, vejam que eu estou colocando o nome do modelo e estou colocando o período que eu quero utilizar para definir. Vamos supor que eu tenho aqui o meu ambiente que eu rode meu sistema bancário, tá? O período de maior utilização é das 10 da manhã às 15 da tarde, tá? Então, talvez esse seja o período que eu queira pegar. Não de um dia problemático, de um dia que eu tenho um overload significativo, mas ainda assim um overload normal, tá? Sem que seja um dia que eu tenho problema, tá? Certo? E também não adianta fazer essa calibragem durante a noite, tá? Se tiver rodar a calibragem durante a noite, vai ficar gerando falso positivo o dia todo, tá? Esses comandos todos que eu vou mostrar, não só nesse slide, mas nos outros próximos, eles estão todos no slide, obviamente. Eu tenho um post também que eu estou preparando, que vai ser lançado no blog da Pita na sequência e no Grephiora também. E os slides vão estar disponíveis no Grephiora logo após eu terminar a apresentação aqui, tá? Então, eu sei que não vai dar para anotar tudo, talvez não dê para tirar print screen de tudo, na verdade é meio que um Frankenstein que eu fiz aqui nessa apresentação, mas esses slides vão estar disponíveis para vocês no Grephiora, tá? Chequem hoje à noite, vai estar lá, tá? Aqui é para usar um novo modelo, né? Quero mudar o meu modelo de monitoramento aqui, tá? E vocês podem ter, por exemplo, um modelo, sei lá, né, no exemplo do banco, né? Eu tenho um modelo para o dia 5, que é um dia que tem muito workload, né? Normalmente o dia do pagamento, né? E um modelo para os outros dias, talvez. Algo nesse sentido, né? Dia do fechamento do mês para sua empresa, algo nesse sentido. Tenho certeza que fez sentido para vocês. E eu posso também verificar quais que são as configurações que eu tenho de modelos no momento, né? E aqui como eu mudo o meu modelo, certo? Aqui eu quero mudar o modelo do banco de dados, enfim, ou habilitar o modelo para o banco de dados, tá? É isso aí. Se eu quiser, por exemplo, com o Cluster Health Advisor, verificar por eventuais eventos interessantes em um certo período, tá? Quero procurar pelo banco aqui, ó, LTP, a CDB, tá? Nesse período aqui, e eu vou ver que o Cluster Health Advisor já contabilizou para mim alguns modelos relevantes, tá? Beleza. Tenho aqui, por exemplo, Database Control File I/O Performance, certo? Log File Switch, 2 eventos que o Cluster Health Advisor identificou para mim, disse para mim quando aconteceu e logo na sequência já tem uma pequena explicação sobre o que é o problema e como talvez eu enderece, né, uma causa eventual para o problema, assim eu posso tomar ações, certo? Então, para quem quer mandar alguma coisa para o seu chefe, tira print disso aqui e manda direto, tá? Só não tira print da query, guarda essa para vocês. Legal. Consulta de calibragem, tá? Então, aqui, quero verificar como é que ficou a calibragem do cluster nesse período aqui, tá? Tem mais indicadores que são trazidos aqui, tá? Eu só recortei um pouquinho menos para caber na tela e ficar legível, mas estatísticas de disco, tá? Escrita, leitura, throughput,
utilização de CPU, utilização de memória, várias outras coisas são levadas em consideração, tá? Tanto do ponto de vista do sistema operacional, lembrem o que eu falei lá no início, falando sobre o Cluster Health Advisor, sistema operacional e banco de dados, certo? Esses relatórios todos, você pode também extrair eles em formato HTML desde as últimas versões, desde a 2.4, eu acho, do Ahrefs. Então, é uma feature nova, tá? E que é bem legalzinho o reporte HTML, tá? Você pode gerar, mandar por e-mail, automatizar o que você quiser. Legal? Vamos ver. Como estamos de tempo, estamos bem, tá? Falamos da primeira ferramenta, as outras vão ser um pouquinho mais rápidas, tá? Porque, de fato, o Cluster Health Advisor, como vocês devem ter percebido, ele faz muita coisa dentro desse contexto de prevenção, certo? Vamos ver um pouquinho mais na sequência como a gente configura notificações, tá? A gente tem como configurar notificações especificamente para o Cluster Health Advisor, tá? E outra ferramenta que a gente tem aqui ainda na caixinha verde, o Rank Manager, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Rank Manager. O que faz esse carinha? Ele está ali observando o seu banco de dados e observando eventuais situações de hang. O que é hang? É congelamento, né? Como se fosse locks, tá? Situações de lock no seu banco. A gente tem, vocês devem saber disso, desde o 10G a detecção e resolução automática de deadlock no banco de dados, tá? Então, vejam o Rank Manager apenas com uma evolução desse processo. Se hoje a resolução automática de deadlock não é um problema para vocês, eu diria que vocês também não deveriam se preocupar com a resolução do Hang Manager. Como é que ele funciona? Detecta, observa as sessões que estão bloqueando outras sessões, dá um tempinho para ver se tem uma evolução em alguma das sessões, ou se a sessão original, o holder, né, do lock tem alguma evolução. Não havendo evolução, ele vai lá e mata o processo, tá? Ele se autotuna periodicamente, tá? Então, eu tenho um sistema que ele está sempre congelando aqui e ali, talvez o Hang Manager vai ter uma atuação menor, porque se ele ficar matando muita coisa, vai ficar interrompendo suas sessões o tempo inteiro. Tem um sistema que nunca tem esse problema. Quem sabe aí o Hang Manager vai ser um pouquinho mais sensível. Deu algum problema, ele vai lá e resolve, tá? E a sensibilidade dele, a gente também pode configurar dentro do banco de dados de acordo com a nossa preferência com o DBMS Hang Manager, tá? Porque isso é legal. Sei lá, tem um sistema de controle de tráfego aéreo. Não posso ter lentidão. É preferível que falhe uma sessão e seja ressubmetido o processo do que tenha lentidão, que fique trancado, certo? Eu não posso ter delay. Nesse caso, talvez eu queira configurar para high a minha configuração, né? Para alta a minha sensibilidade do Hang Manager, certo? Em casos gerais, o normal é uma boa medida, certo? Como quase tudo, tá? O default, em geral, ele é bom para a maior parte dos casos, por isso que é o valor default, tá? É uma ferramenta bem bacana e era a ferramenta número 2 que eu queria mostrar para vocês. Como eu vejo que o Hang Manager fez alguma coisa, no alert log do meu banco, eu vejo aqui, ó, possible hangs up to ID 1, né? Envolvendo aqui a sessão 40, tá? Ele já fez o request de finalização da sessão 40. Vejam só, alguns milissegundos depois, ele detectou o problema, já solicitou que a sessão fosse limitada. Um segundinho depois, meio segundo depois, aqui a sessão já foi eliminada, certo? Ó, a sessão blocker já foi eliminada, né? O CID 40 foi eliminado, tá? Então é simples assim, é assim que funciona. Tá? Eu, particularmente, já estava cansado de ser acordado no meio da madrugada para resolver o problema de lock, tá? Seus problemas parecem estar se resolvendo, tá? Se você também tinha esse problema. E uma coisa legal para fechar sobre o Hang Manager é que ele também detecta bloqueios entre sessões no banco e no ASM, tá? Isso não é muito comum. Normalmente, quando acontece, está relacionado a algum bug ou alguma coisa nesse sentido. Mas acontece, tá? De uma sessão ficar aguardando o I/O porque uma sessão no ASM está presa, tá? Então, o Hang Manager também detecta esse tipo de circunstância entre componentes, né? Uma vez que ele está rodando a partir do Ahrefs. Certo? Legal. Fechamos a parte verdinha da prevenção, certo? Então, vamos agora falar sobre, uma vez que deu tudo errado, como é que se procede, certo? E anotem as perguntas, tá? Tem espacinho para perguntas depois. Barará, bararê. Tá, beleza. Só queria ver se tinha perguntas aqui, tá? Beleza. Se tiver perguntas, podem mandar no chat ou podem anotar para depois, tá?
Legal. Vamos para a parte vermelha sobre recuperação rápida a incidentes, tá? E ações corretivas. Já falei para vocês do TFA, tá? Vocês provavelmente já conhecem o TFA, se abriram algum chamado na Oracle. Opa, a Oracle provavelmente já pediu que vocês gerassem algum zip do TFA e mandassem no Service Request, né, se isso não foi automático. Por quê? Antigamente, esse aqui é o modelo antigo, tá? Que vocês estão vendo nos slides. Era assim que funcionava para abrir chamado na Oracle, tá? Era sempre muito pior. Se vocês não gostam hoje, era muito pior antes, tá? Porque a gente abria um chamado, tive um problema assim, tá? Daí a Oracle, né, já pedia, me dá tal e tal coisa. Aí tu ia lá, pegava os logs, mandava, faltou tal coisa, vai lá, pega e manda. E normalmente os logs acabavam sendo muito grandes e não estratificados exatamente por período, né? Tive um node eviction, eu vou querer olhar talvez a meia hora que envolveu o problema, tá? E não o dia inteiro de log. Às vezes, até eu abrir o chamado, a hora que eu me pedi essas informações, já passaram algumas horas. Então, começa a ficar Era muito complicado, tá? Esse vai e vem acontecia algumas vezes, a hora que eu pedia para te rodar algumas ferramentas, assim, mandava o retorno, até que, por final, você recebia, né, um diagnóstico se tudo der certo, né? Então, o TFA veio com a ideia de automatizar isso, tá? Automatizar completamente se você for um cliente do Platinum Service. Então, teoricamente, o TFA ele faz o diagnóstico do problema, né? Identifica o problema, gera o pacote com o TFA do componente que foi afetado do momento necessário e já abre um chamado direto no Oracle Support através do ASR, né? Do Automated SR, da Oracle para o Platinum Service trabalhar em cima disso e, eventualmente, se isso aconteceu de noite, você pode chegar de manhã já com a resolução do problema que você nem sabia que você tinha ou que você teve na noite anterior, certo? Esse é o cenário ideal, tá? A cereja do bolo era como deveria ser, tá? Muitas vezes no on-premise, vamos lá, a gente não tem esses serviços contratados da Oracle, ou não tem mesmo um Exadata, né? Trabalhando no commodity hardware, a gente ainda tem o TFA à disposição, então a gente ainda pode gerar esse empacotamento de traces e abrir um chamado, então, com o TFA gerado para a Oracle, tá? Então, a ideia geral da ferramenta é encapsular o tratamento e identificação de erros e arquivos, de logs e arquivos a serem enviados para a Oracle, tá? Para que isso fosse possível, a Oracle começou a consolidar um monte de ferramentinhas dentro do TFA, tá? Então, vocês vão ver aqui, eu peguei essa imagem só para falar de algumas delas, tá? A gente tem o Proc Watcher, tem o OS Watcher, tem o ExaCheck, o OraCheck, tem o OdaCheck, para quem tem Oda, o Process Stack, tem o RDA, tem, enfim, uma infinidade de ferramentas aqui dentro que são utilizadas para juntar esses logs para ser mandados, né? Então, a gente está falando aqui não só de banco de dados, sistema operacional, está falando de listener, está falando de grid, está falando de CRS, está falando de todos os componentes que a gente tem num stack Oracle, certo? Legal. Vamos pular direto para o cheat sheet, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem, embora eu tenha feito essa introdução genérica aqui do TFA, todos vocês devem conhecer. Então, vamos falar de algumas coisinhas que surgiram, né, nos últimos tempos aí, que eu super gosto do TFA, tá? Eu recortei isso de um post que eu fiz, tá? Então, não preste atenção nos números, agora vocês vão prestar. Gerenciamento de logs, tá? Bem rapidamente, não vou falar sobre cada um dos comandos, mas eu tenho certeza que vocês lembram-se do ADRCI ou ADRCI, que era o ADR, né? Automatic Diagnostic Repository Command Interface, a ferramenta da Oracle para gerenciar os logs, tá? A partir do conceito do TFA, o TFA puxou o ADRCI, ainda chama o ADRCI por baixo dos panos, tá? Mas uma ideia geral é que você trabalhe com o TFA dentro do AHF para fazer a gestão dos seus logs. Então, ei você que ainda tem na sua cron tab algum script, algum shell script para remover logs, por favor, não faça mais isso, tá? Você está 15 anos defasado tecnologicamente, tá? Adeque-se, dê uma olhada nas ferramentas, a gente consegue setar políticas de expurgo e consegue fazer expurgos manuais de logs, se for o caso, tá? Então, tá acabando o espaço no file system, vai lá e faz um expurgo de tudo com menos de 30 dias, tá? Se a política for 60, você está ganhando metade do tempo, tá? Então, tem algumas coisas bem legais, se vocês não conhecem, sugiro que conheçam, tá? Sobre análise de erros, tá?
o TFA permite a gente fazer algumas buscas bem legais, tá? Especificando períodos, últimos 2 dias, último dia, últimas horas, né? Ou período de tempo, se eu quero um intervalo de tempo, e eu posso especificar qual o componente, se é sistema operacional, se é banco, posso ser o S-Watcher especificamente, que eu quero que ele busque essas informações, e posso colocar alguns filtros bem legais, né? Todos os erros hora, por exemplo, todos os erros TNS, qualquer coisa. Então, ele é bem legal e bem completo, partindo do pressuposto que ele é uma ferramenta centralizada. Ao invés de todos os logs de listener do meu cluster, incluindo os scan listeners, certo? Que são vários componentes, várias pastas diferentes dentro do ADR, o TFA pode trazer tudo isso para mim com um comando só, tá? Não vou mentir para vocês, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu tenho vários desses comandos num TXT meu, quando eu preciso de alguma coisa eu vou lá, edito o comando e colo no terminal, tá? É uma maneira bem fácil de fazer, tá? Sugiro que conheçam e que montem o seu TXT com os atalhozinhos, tá? A minha apresentação pode ser o início para isso para vocês. Tá? Legal. Alert Summary, tá? Events e grep e tail, tá? Segue mais ou menos a mesma premissa dos comandos do Linux. O que eu quero falar aqui é que, vejam, o TFA está trazendo um sumário de alerta para vocês. Como vocês acham que esse sumário de alerta é montado? Tá? Isto tudo... beleza. Isso tudo tem alguma inteligência por trás, tá? Então, eu suponho que aqui a gente tenha vários modelos de machine learning trabalhando por trás para identificar o que é relevante, o que não é, e correlacionar fatos, e a partir daqui também acionar outras ferramentas, tá? Beleza. Ok, TFA Events são um exemplo de execução, certo? Eu quero saber os eventos que aconteceram aqui no meu banco, tá? Não defini nenhum critério, mas, por exemplo, o Oracle falou para mim, olha, teve uma hora 600 aqui que aconteceu no banco de dados db.ogg 11204, tá? Nesse horário em específico, tá? Aqui estão os logs, o trace do incidente, tá? Então, é uma maneira fácil de você... Eu, com o DBA, já escutei muita pergunta, tá tudo bem aí no banco de dados? Tá tudo certo aí no banco? Então, o TFA CTL Events é uma maneira fácil de eu... deixa eu ver se tem algum evento aqui. Cara, não tem nada que aconteceu aqui nas últimas X horas, tá? Então, beleza, tá? É uma maneira fácil da gente fazer esse diagnóstico, identificar, tá? Ou estou procurando por uma mensagem específica, tá? Eu quero achar esse erro aqui do Disk Group MGMT em todos os logs ou arquivos que comecem com alert, underline, qualquer coisa. O TFA achou para mim aqui, ó, no alert ASM1, essas mensagens aqui, ó, na linha tal, linha tal, linha tal, tá? Então, é o grep-n, digamos assim, tá? Trazendo a linha para mim. Certo? Outras coisas que eu achei legal sobre o TFA e talvez vocês não estejam familiarizados, Sanitize e o Mask, tá? Sanitize, o Mask, ele mascara os dados internos que você tem, tá? Se você tem algum dado sensível em algum DAG collect que você está fazendo, tá? No seu banco de dados, você pode simplesmente colocar o menos mask, né? Aqui no meu hora 600, o hora 600 vai ter uma mensagem lá com o nome de coluna, nome de tabela, alguma coisa assim, talvez, certo? Ou o nome de uma função, sei lá. Talvez você queira mascarar isso vai mascarar essas informações que são particulares do seu ambiente, tá? E o Sanitize, ele esconde ou mascara informações de hardware. Talvez você tenha um commodity hardware aí que você não quer compartilhar a configuração com a Oracle por algum motivo, você pode escolher fazer isso. E eu achei bem legal a Oracle disponibilizar isso para nós, tá? Pensar nesse aspecto, né? Agora que a gente está falando muito mais sobre proteção a dados e tal, então eu achei bem a calhar. E um outro truquezinho interessante, às vezes, para não gerar um log de 20 GB para você adicionar numa Oracle Support, você pode limitar o tamanho dos arquivos de coleta, tá? Por exemplo, para 500 MB. Aí o teu upload fica muito mais fácil, tá? Este aqui, eu vou ter que ir rapidinho, tá? Mas esse aqui é um comando que eu gosto muito, muito, tá? O TFA-CTL Changes, ele mostra todas as mudanças que aconteceram no banco. Então, com certeza, você também já escutou aquela frase, ontem estava funcionando, hoje parou de funcionar e ninguém fez nada, tá? Então, às vezes, você consegue ir lá e dar o TFA-CTL Changes e achar, o estagiário mudou o parâmetro tal, ontem de noitinha, tá? Então, não necessariamente só parâmetros de sistema operacional, como a gente está vendo aqui, mas também eventos de banco de dados, por exemplo, tá? E listener e qualquer outra coisa. Tá? Legal.
Sobre setar a configuração, tá? Uma coisa importante do TFA é que você pode configurar a sua conta no Oracle Support. Então, para fazer o upload fica muito mais fácil, tá? Não vou entrar em detalhes. Você pode, não tenho acesso do meu servidor de banco à internet. Você pode utilizar um proxy server na configuração, tá? É bem legal, nós temos para clientes, eu gosto muito, porque eu não preciso copiar do servidor do cliente para um jump box, para copiar para uma ferramenta, para copiar para minha máquina, para daí fazer o upload do Oracle Support. A gente ganha bastante tempo, tá? Vou passar batido por isso aqui. Sobre setar notificações, tá? Posso setar aqui o meu e-mail como notificação. Não tem só EHF Notifications, tem CHA Notifications para o Cluster Health Advisor, tá? O princípio é o mesmo e a gente tem mensagens diferentes. E o que a gente pode ter com isso? A gente pode receber, por exemplo, um e-mailzinho como este. Olha, tive uma hora 600, aqui está o log do meu hora 600, se você quiser analisar, tá? No seu e-mail, né? No seu celular. Isso aqui é um print de um celular. Não necessariamente isso... não necessariamente não, com certeza isso não está vinculado ao monitoramento tradicional de banco, tá? Você tem lá a sua equipe de NOC, de monitoramento, olhando para o Enterprise Manager, para os eventos que são gerados lá, ou para a ferramenta de monitoramento que for. Essa aqui é uma ferramenta para o DBA, tá? Veja como uma ferramenta underground aí para vocês anteciparem algum problema de banco que possa vir a acontecer. Anteciparem especificamente se a gente estiver falando sobre o Cluster Health Advisor, certo? E o último nessa categoria, eu acho... não, tem mais uma coisinha sobre o TFA. TFA-CTL Flood Control, tá? É o blackout do monitoramento, tá? Só para a gente, caso a gente vá fazer uma manutenção no servidor, evitar ficar recebendo um monte de mensagens, tá? Então, eu posso ativar por um determinado período ali o meu Flood Control. Matheus, não decorei todos os comandos. Que bom, a apresentação vai estar disponível e também tem uma opção de acessar o menu do TFA-CTL que te ajuda a navegar dentro das opções de ferramentas que a gente tem, tá? Bem legal. Aqui tem um resuminho, tá? Isso aqui é o cheat sheet para vocês terem aí colado do lado do monitor, tá? Sobre os comandinhos do TFA. E notem que a gente tem admin e user. Por que isso? Porque a gente pode ter usuários que não são necessariamente o usuário dono dos binários do Oracle no sistema operacional, trabalhando com o TFA, ou o root, no caso, né? Eu posso ter lá o usuário Matheus no sistema operacional e com esses comandos aqui à direita conceder acesso para o Matheus para rodar o TFA-CTL para fazer alguma extração que seja necessária, tá? Então é só mais uma ferramenta que a Oracle está dando essa possibilidade de liberar credenciais ou de quantificar e encapsular credenciais para outros usuários, tá? Do ponto de vista de segurança, isso é bem bacana mesmo, tá? Legal, já falamos dessas três, vamos falar sobre duas ferramentas rapidinho, porque a gente está no final da nossa sessão, tá? Quarta, no caso, ferramenta, isso não está dentro do AHF, falei para vocês que estaria dentro ou não, mas ele está relacionado. Não vou falar sobre o OraCheck, tá? Nem sobre o ExaCheck, mas vou falar sobre o Collection Manager. Não sei se vocês já viram essa ferramenta, tá? Ou OraCheck Collection Manager, tá? Esta é uma ferramenta em Apex, ou Apex, que a Oracle tem disponível para a gente consolidar os nossos relatórios OraCheck, ExaCheck, ODACheck, tá? Como vocês bem sabem, aquele score que a gente tem lá em cima quando roda o report, ele não deve ser levado, né, na ponta da faca, como a gente diz aqui no Sul, certo? A gente tem que levar em consideração o nosso histórico, então tem que saber qual foi o último score, qual que foi o meu atual, para saber se eu melhorei, piorei, eu continuo na mesma, né? Eu diria assim, se eu vou começar a monitorar hoje. E o Collection Manager, ele me permite, por exemplo, ter um histórico de execução dos OraChecks, ExaChecks do meu ambiente. E ser integrado com o AHF, o Autonomous Health Framework, ele roda o ODACheck e o ExaCheck todas as noites. Então, eu posso ter um histórico de todos os dias do diagnóstico que foi rodado no meu ambiente para todos os meus bancos de dados, o que é muito, muito bacana, tá? E ele me permite ver situações do tipo, olha só, eu tinha um problema de compatibilidade aqui, o compatible estava errado no meu banco, estava, enfim, sendo alertado na ferramenta e agora foi resolvido, tá? Entre uma coleta e outra, tá? Aqui no dia 16 de outubro, tá? E eu posso ver, por exemplo, também, hidden parameter, aqui teve algum parâmetro underscore ali que foi setado no banco de ontem para hoje. Quem sabe eu queira verificar o que foi, se foi proposital, se está documentado, porque foi feito, certo?
Então, é uma maneira muito legal de você controlar o seu ambiente e não ter um monte de HTML numa pasta que você não sabe o que rodou quando, quando mudou e tem que ficar abrindo. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta gratuita, você só precisa instalar o Apex aí em um banco seu, fazer o deploy da ferramenta e ela vai ajudar bastante você a gerenciar os seus Orachecks e Exachecks, tá? Eu gostei bastante de conhecer. E ela é um cheat sheet por si só, tá? Então tem aqui a documentação de como vocês acessam lá para informações de como instalar e tudo mais, tá? E última, last but not least, ferramenta é o Memory Guard, tá? Gosto muito do Memory Guard, como ele funciona, tá? Ele coleta dados do Cluster Health Monitor e do Clusterware, né, do nosso CRS lá, sobre a topologia do cluster. Ele roda a cada minuto e ele identifica, como diz o nome, Memory Guard, né? A principal ideia dele é preservar a memória nos nossos nós dentro do nosso cluster, tá? Porque a maior causa de node eviction é estouro, né? Oversubscription de memória, estouro de memória, tá? Então ele detecta, por exemplo, situações de estresse de PGA, de SGA, e o que ele faz quando a gente passa de um determinado threshold, ele desativa os nossos serviços no Scanlister para aquele nó, certo? Então, para de mandar novas conexões para aquele nó, até que as conexões que estão saiam, ou aconteça alguma coisa, que a memória volte a estar abaixo do threshold, ele manda novas conexões para esse nó do cluster, tá? Então, o Memory Guard, ele é uma ferramenta que está rodando dentro do AHF, que eu gosto muito do mecanismo da ferramenta, tá? E só uma ilustração gráfica, tá? Então, tem ali meu cluster de 4 nós, percebi que um dos nós está com memória mais elevada, paro de mandar conexões para lá, baixou do threshold, volta a mandar conexões para o meu cluster, tá? Então, eu gosto muito da ferramenta, acho ela muito bem pensada, tá? Não vi problemas até o momento com a utilização dela, também não tive tanta utilização assim, tá? Mas gostaria que vocês soubessem da existência dessa ferramenta. Espero até o momento, e essa fechou a minha quinta ferramenta, então estou prestes a encaminhar o encerramento da sessão. Espero que eu tenha pelo menos colocado dúvidas na cabeça de vocês, tá? Minha mensagem para fechar o dia: temos muitas ferramentas, tá? A grande ideia e o grande ponto da questão é saber utilizar essas ferramentas adequadamente, contrário do saudoso senhor aqui, certo? Uma vez que a gente saiba utilizar as ferramentas de uma maneira que nos é benéfica, o Oracle está provendo mais e mais. O Oracle sempre foi a tecnologia que nos deu mais ferramental do ponto de vista administrativo, e isso continua melhorando, inclusive com Machine Learning, que estava no título da minha palestra, que a gente falou até a metade da sessão, certo? Mas que eu quero que vocês vejam que ela está inserida em cada um dos pequenos elementos, tá? Eu tenho Machine Learning no Memory Guard, eu tenho Machine Learning no AHF, no Cluster Health Advisor, exceto no Collection Manager, certo? Eu tenho Machine Learning em todo o resto, tá? Eu tenho no Oracheck, né? Então, temos ferramentas à disposição, tá? Eu não sei se a gente vai ter tempo para perguntas, aí eu vou perguntar para o Adrian, mas lá no blog, a gente tem, lá no GrepHora, a gente tem um espaço para fórum. Vocês podem fazer as suas perguntas aqui com esse QR Code ou acessar as perguntas que tem para essa sessão com esse QR Code, que não tem nenhuma. Essa é a primeira apresentação que a gente está fazendo, tá? Vai ficar... eu sempre coleciono, faço uma coletânea das perguntas que apareceram nas sessões, coloco elas no blog lá como perguntas frequentes, tá? Para que, se vocês gostaram da apresentação, vocês possam ver perguntas e respostas, tá? Vai ficar na tag EAGF mais ML. Por enquanto não tem nenhuma, porque essa é a primeira apresentação, tá? Agradeço bastante a atenção de todos. Cadê? Aqui. Excellent, Mateus. Anyone has any questions? If someone has a question, write in the chat, please. To Mateus can read. Temos um minutinho. Mas só para encerrar, então, só queria deixar aqui minhas informações de contato, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, estou sempre à disposição e agradeço bastante o espaço aí. Vamos ver. If there are no questions, I thank you all for your participation. Do not forget to follow Lau OC on social networks. Mateus, thank you very much for your time. Have an excellent afternoon and see you soon.
And that's all today. And in the link of the lauce.org, you can join to other sessions. And that's all for today. Mateus? Só para falar em português, tá? Para quem estava tentando entender, lá no laoc.org tem as outras sessões, tá? Do evento, se alguém tem interesse, ainda tem algumas sessões bem legais. Tem uma sessão do Sandesh, se não me engano, daqui a pouco, sobre Machine Learning também vai ser bem legal, certo? Obrigado pela atenção, Adriano. Obrigado. See you.